Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus, que a presença do Espírito Santo esteja sobre nós nessa manhã. Mais uma manhã em que Deus tem nos posicionado na presença dele e que ele tem feito maravilhas sobre as nossas vidas. Lembre-se que a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, a cada manhã, Deus derrama algo a mais sobre a nossa vida, uma oportunidade nova. Entenda que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? Então, nós temos ali um ciclo de 24 horas no nosso dia. Eu conheci uma moça e ela dizia assim, que às vezes é muito bom colocar uma noite no meio, né? E o que ela estava querendo dizer com aquilo? E eu concordo e tomei essa frase para mim. Às vezes é bom a gente colocar uma noite no meio, sabe? Quando a gente está muito nervosa, ou muito ansiosa, ou muito triste, ou muito irada, né? Muito brava com alguma situação. Se nós colocarmos uma noite no meio, né? Se nós dormirmos e acordarmos, a gente vai acordar diferente. A gente vai ter um tempo para processar tudo aquilo que está acontecendo e tomar uma decisão assertiva. Então, eu não sei pelo que você está passando, mas o Senhor sabe. Então, que nessa manhã, a misericórdia dele que te alcançou de novo, quando você acordou, quando você respirou, quando você colocou seu pé fora da cama e teve a oportunidade de um novo dia, né? A misericórdia do Senhor te alcançou. Então, que ele venha com a provisão que você precisa nessa manhã. Nós vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 3, tá? A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 8, né? E é uma palavra extremamente pontual para o nosso tempo, porque às vezes nós precisamos aprender a discernir o tempo de todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Sobre discernir o tempo, entender o tempo de cada coisa. Talvez você esteja confusa, não esteja entendendo por que tem coisas que não estão acontecendo na sua vida, ou por que tem coisas que acontecem, né, em um momento que para você não parece oportuno. Mas Deus tem, tudo está na palavra de Deus. Se nós formos para Eclesiastes 2, tem uma passagem que fala, né, que o homem busca as coisas no mundo, né? Busca satisfação da alma nas coisas do mundo e não se volta para a Bíblia que está ali na sua frente, que é a solução para todos os seus problemas, né? Mas vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo de matar e de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Tempo de chorar e de rir, de entristecer e tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e também há tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Há tempo de guardar, mas também há tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de amar, mas também há tempo de odiar. Há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Eu quero que você entenda que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para todas as coisas no mundo que nós vivemos. E talvez você ainda não tenha alcançado algo que você tanto deseja no seu coração, porque você ainda não está no tempo de receber aquilo. E nessa manhã eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Qual o tempo que você tem vivido? Se você for em Eclesiastes capítulo 3, você vai olhar para esses versículos e você vai conseguir identificar qual é o tempo que você tem vivido. Talvez o seu tempo tenha sido, como diz lá no versículo 4, tempo de chorar. Mas eu quero te trazer uma palavra de ânimo nessa manhã e te dizer que há tempo de rir também. Vai haver um momento em que você vai sorrir de novo. Talvez você identifique também no versículo 4 que há tempo de entristecer. Talvez você esteja passando por um tempo triste, um tempo difícil, um tempo de muita luta. Mas eu estou aqui nessa manhã para profetizar sobre a sua vida que haverá o tempo da dança.
Haverá o tempo da alegria. Haverá o tempo onde o Senhor vai derramar sobre a sua vida uma palavra de ânimo, uma palavra de felicidade, de alegria, que vai cobrir a sua alma, vai preencher esse vazio que você tem sentido e que tem trazido essa tristeza para o seu coração. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Mas, Tássia, o que eu faço diante do tempo que eu tenho vivido? Gente, você precisa primeiro identificar esse tempo. Primeiro passo para que você alcance um nível de paz diante da presença de Deus, porque independente, eu quero que você entenda que independente do tempo que você está vivendo, a paz virá sobre o seu coração, desde que você esteja diante de Deus, diante da palavra que Ele liberou, diante da presença dEle. Então, eu quero convidar você nessa manhã a fazer essa reflexão, primeiro, de identificar o tempo que você está vivendo. Aqui em Eclesiastes, ele nos sugere diversos tempos. A gente vê o tempo de nascer, o de morrer, o de plantar, o de colher. Talvez aqui no versículo 2, tempo de nascer e tempo de morrer, talvez você esteja vivendo um período de luto. Eu quero que você entenda que existe sim um tempo de morte na nossa vida. Talvez não o luto de perder uma pessoa, talvez possa ser esse, mas talvez não seja. Talvez seja o luto de ter perdido uma amizade, ou de ter perdido o emprego, ou de estar tendo que recomeçar algo na sua vida. Não importa. O que eu quero que você identifique nessa manhã é que talvez o tempo que você está vivendo agora é um tempo de morte, onde algo está morrendo na sua vida. Mas eu quero te incentivar a confiar na palavra de Deus e entender que vai haver o tempo em que vai nascer algo novo, em que há um propósito diferenciado de Deus sobre a sua vida. Então, primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no livro de Eclesiastes e identificar ali do versículo, Eclesiastes 3, o versículo 2 ao versículo 8, qual o tempo que você está vivendo. A partir do momento que você identificar esse tempo, aí você vai buscar em Deus aquilo que Ele tanto tem falado ao seu coração. Seja um tempo de morte, então qual vai ser esse tempo de renascimento? Orando pelo novo de Deus. Talvez o seu tempo seja um tempo de cura. Você está com alguma doença física ou emocional, não importa. Mas eu quero que você entenda que virá o tempo de cura sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo onde você tenha espalhado pedras, e esse espalhar pedras que a palavra está nos falando aqui, é que você tem atirado para todos os lados, você tem tentado, feito todas as tentativas possíveis. Talvez você esteja se sentindo perdida, mas eu quero te dizer que haverá o tempo em que você vai ter que juntar essas pedras. Ou seja, toda semente que você colocou, que você plantou, você vai colher. Só que também aquelas sementes ruins desse momento de espalhar que você fez, você vai ter que juntar. Então eu quero que você entenda nessa manhã e aprenda a identificar o tempo que você tem vivido. Ali em Eclesiastes 5 se falou, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, né, diz assim, na segunda parte do versículo, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Foi usado muito essa parte desse versículo 5 na época em que nós vivemos a reclusão devido ao Covid, né? Então, fechou-se todas as portas, as casas, as pessoas se fecharam em casa, então a gente não podia abraçar ninguém, a gente ficou muito tempo afastado. Mas aqui eu quero trazer algo para você relacionado a relacionamentos, ao seu convívio social. Talvez você esteja vivendo um tempo de grande fartura de abraços, né? Agora nós vivemos as festas de final de ano, então muitas confraternizações, muitas amizades, mas também haverá o tempo em que Deus vai afastar você de pessoas. E talvez numa época como essa que hoje você está comemorando, que todos os dias tem um amigo secreto, uma festa da empresa, uma festa da família, né? Haverá o tempo em que você vai viver esse mesmo período de final de ano afastado das pessoas. E eu quero dizer algo para vocês, tá tudo bem. Existe um tempo certo e determinado para todas as coisas. Eu vivi durante muito tempo esse afastamento. Gente, não foi um ano, foram alguns anos onde o Senhor me afastou de pessoas.
E eu demorei para entender, porque a dor do afastamento, a gente se sente negligenciado pelas pessoas, mas aí eu entendi que Deus estava me afastando de pessoas para que eu pudesse me conectar profundamente com Ele. Então existe um propósito para todas as coisas debaixo dos céus e existe um tempo oportuno para que elas aconteçam. Existe algo específico de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Então, que você faça essa reflexão de identificar o tempo que você está vivendo. E aí buscar em Deus, no mais profundo do seu coração, Deus já revelou o propósito desse tempo. E aí você vai orar o contrário disso. Ou seja, se for um tempo de abraço, eu estou vivendo um tempo de abraçar, eu estou muito feliz, tem tanta coisa acontecendo, tantas mesas que o Senhor tem me conectado. Ok, mas haverá o tempo de afastamento, então você vai orar, Senhor, que no tempo de afastamento tu me mostre o propósito, Pai. Que tu me conecte cada vez mais contigo, para que eu não me sinta sozinha. Entenda que há tempo para todas as coisas, mas você vai precisar se preparar para o tempo oposto, contrário daquele que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento de plantio, um plantio árduo, muito trabalho, né? E aí você vai orar pelo momento da colheita, Senhor, que todos esses frutos que eu tenho plantado, que eles sejam, que eu consiga colher eles no tempo certo, que eu esteja madura, que eu esteja preparada para essa colheita, para essa abundância que tu tem para minha vida. Você já vai determinar que existe uma abundância sobre a sua vida, porque a palavra de Deus nos dá esse entendimento, nos ensina isso, nos dá essa profecia de abundância sobre a nossa vida. Então, que nessa manhã você tenha clareza que há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Amém? Então, vamos orar, que Deus nos abençoe nessa manhã de quarta-feira, né? Eu não sei o que você tem passado, mas se você quiser deixar aqui nos comentários, eu estarei orando sobre a sua vida, especificamente sobre o que você desejar. Não quiser colocar nos comentários, me segue lá no Instagram, me manda um direct que eu estarei orando por você. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós determinamos sobre a nossa vida um novo tempo, Senhor. Nós determinamos sobre a nossa vida um conhecimento profundo sobre aquilo que tu tens feito sobre nós. Nós sabemos, Paizinho querido, que há grandes coisas para acontecer sobre as nossas vidas, mas nós sabemos também, Pai, que há um tempo oportuno, um tempo que vem de Deus, um tempo em que Jesus está nos auxiliando a entrar. Então, nos ajude a superar esse tempo de agora e nos molde, nos prepare, nos amadureça para o tempo futuro. Tu tens grandes coisas para nós, Pai. Obrigada, Paizinho querido, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia e principalmente pela tua graça e favor imerecido sobre as nossas vidas. Abençoa nossa casa, nosso marido, nossos filhos, Pai. Nos dê um dia que seja digno de filhas do Rei dos Reis. Em nome de Jesus. Amém, amada? Amém. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia de paz em abundância sobre a nossa vida. Beijo.